Muito bem, Shalom Adonai, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vou ler novamente, onde nós falamos sobre que Maria era imaculada. Hoje eu quero falar sobre a Assunção de Maria. Paulo diz que expressamente o Espírito diz que nos últimos dias os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E outra doutrina de demônio foi oficializada pelo Papa Pio XII, o dogma da Assunção de Maria, 1º de novembro de 1950. Ela adormeceu, que é chamado de Adormição de Maria. Eles faziam uma festa da Adormição de Maria. E nesse momento ela é levada aos céus em corpo e alma, como Jesus foi também assunto aos céus. Mas temos base bíblica para isso? Não. Não temos nenhuma base bíblica para isso. Nenhuma prova sequer escriturística para afirmar que Maria foi assunto aos céus. Foi assunta aos céus. A maioria dos pais da igreja creem que ela morreu em Éfeso aos 65 anos, outros que ela morreu já com a idade mais avançada em Éfeso. Quando Jesus está na cruz, que vê a sua mãe, no capítulo 19 de João, e o versículo de número 26 e 27, diz assim: ora Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, que era João. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Onde João morava? Em Pátimos. Existe em Éfeso uma colina a 3 quilômetros de distância, onde foi revelada uma freira alemã chamada Ana Catarina. Ela era da ordem agostiniana, que Maria tinha morrido nessa colina, nessa casa, que hoje é um ponto turístico lá na Turquia e de grande peregrinação. E ali é tido como a casa da mãe de Deus. Essa mística visionária, ela foi beatificada pelo Papa João II, João II, 3 de outubro de 2004. Então os estudiosos creem, independente dessa visão que Ana Catarina teve, que Maria morreu em Éfeso, e lá existe essa peregrinação constante, com o nome lá na frente, a casa da mãe de Deus, para que se faça pedidos a essa mulher que é tida como a rainha dos céus. Interessante é que Jesus disse: se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome. Não falou em nome de Maria, de Paulo, de João, de Pedro, ou de qualquer outro santo, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Daniel, de Ló, de Jó, de qualquer outro santo. Se pedis alguma coisa ao Pai em meu nome. Paulo deixou bem claro que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Pedro disse que não há salvação debaixo dos céus, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual me importa que sejamos salvos. E o mais interessante é que a própria Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Não existe um só texto bíblico que Maria é a nossa mediadora, que Maria é a rainha dos céus, que Maria está sentada à destra do seu Filho na eternidade. Maria foi apenas escolhida dentre as demais para ser a mãe do Messias. Simplesmente para ser a mãe do Messias. E nela
por obra do Espírito Santo, foi gerado o Yeshua Mashiach, Jesus, o Messias. Ela foi escolhida para essa missão. Foi a missão que Deus deu a ela. Mas essa missão não fez dela superior às demais. Essa missão não fez com que ela fosse mais santa do que as demais. Ela morreu em Éfeso. Ela não subiu aos céus de corpo e alma na sua dormição, quando ela adormece, como Jesus foi no capítulo 1 do livro de Atos. Qualquer um católico que disser isso é só pedir prova neotestamentária. Prova do Novo Testamento. Maria, a sua assunção foi oficializada em 1 de novembro de 1950, dogma da Igreja Católica. Está explicado? Baruch Hashem. Deus abençoe.